Senhor, muitos são os desafios que são colocados diante de nós, em relação a tantas coisas e tantas áreas da nossa vida. E muitos desses desafios nos trazem medo e incerteza. Por isso eu te peço que o Senhor faça que nós nos enxerguemos da maneira correta, assim como o Senhor nos vê. Porque o diabo quer que nos vejamos como fracos e derrotados, mas sabemos que o Senhor nos vê como vitoriosos e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh meu Deus, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, por aqueles que se veem como gafanhotos, por esse irmão e por essa irmã que estão olhando para os gigantes e esquecendo de olhar para ti, por aqueles que olham para as suas limitações e se esquecem de olhar para o teu poder. Pai amado e querido, abre os olhos dessas pessoas, mostra a elas quem elas são em Cristo. Mostra que elas foram criadas à tua imagem e semelhança, que elas são mais que vencedoras, que elas são filhas do Rei. Que a tua palavra esteja em nosso coração e nos nossos lábios, para que nós possamos ser vitoriosos em tudo aquilo que formos empreender. E ainda que gigantes se coloquem no nosso caminho, que eles sirvam para o nosso alimento, que eles sejam apenas para enriquecer o nosso testemunho de vitória. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando gigantes na sua vida financeira, por aqueles que enfrentam gigantes de enfermidades, por aqueles que enfrentam gigantes nos seus relacionamentos e que estão lidando com os gigantes emocionais, internos. Que eles vejam esses gigantes não como ameaças, mas como oportunidades de ver o teu amor se manifestar. Que o Senhor nos conceda graça, unção, sabedoria e discernimento para derrotar todos esses gigantes. Que o Senhor nos conceda fé para crer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que o Senhor nos encha de coragem para entrar na terra prometida, mesmo que haja gigantes nela. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Confirma essa declaração, Pai. Mostra a essas pessoas que isso não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade sobre quem elas são em Ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5 está escrito: Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Nesse mesmo capítulo, eu quero ler também os versos 10 e 11, que diz assim: Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão o sangue nos lados do altar. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão
do Minuto com Deus. Se você está chegando por aqui hoje, eu convido você a se inscrever no canal. Nós postamos mensagens bíblicas todos os dias. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 11 anos, postando reflexões bíblicas para a sua edificação, interpretando as Escrituras, orando uns pelos outros. Então eu convido você a fazer parte dessa grande comunidade de fé. Nós já somos mais de 2.700.000 inscritos aqui no canal, então venha se juntar a nós. Aproveite que você vai se inscrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Amém? Irmãos, imagine você carregar tudo que você já fez de errado, cada palavra que você disse, cada decisão ou escolha ruim que você fez na vida, cada momento em que você falhou. Agora imagine alguém chegar, olhar para todo esse peso que você está carregando e dizer assim: eu fico com isso no seu lugar. Eu tomo das suas mãos, dos seus ombros, das suas costas, todo esse peso. E eu livro você dessa culpa, desse fardo. É exatamente isso que Deus estava ensinando ao povo de Israel muitos séculos antes de Jesus nascer. Através de um ritual que parecia simples, mas que na verdade guardava um segredo extraordinário. Aqui no livro do Levítico, essa passagem que eu li, Deus está dando instruções detalhadas sobre como o povo deveria se aproximar dele. E um detalhe chama muito a atenção aqui. O animal que seria oferecido no holocausto precisava ser um animal sem defeito. Não era pegar qualquer animal e sacrificar a Deus. Teria que ser o melhor do rebanho, o animal mais perfeito. E essa exigência, ela tem um significado. A palavra hebraica usada aqui é tamim, que significa completo, inteiro, sem mancha. Então, essa palavra, ela não descreve só a aparência física do animal. Ela fala de uma integridade total, de algo que não tem falha nenhuma. E Deus não estava sendo detalhista por acaso. Ele estava desenhando, com cada sacrifício descrito aqui no Levítico, o retrato de alguém que ainda viria. Observa no versículo 4 que eu li, e talvez passou despercebido por você. Olha só, o verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Ou seja, o adorador colocava a mão na cabeça do animal. E esse não era só um gesto simbólico, era como se fosse uma transferência. A culpa de quem oferecia passava para o animal. O inocente morria no lugar do culpado. E eu sei que muitos de vocês já estão entendendo o que isso significa. O sangue era derramado nos lados do altar, como sinal de que a vida havia sido entregue, e aquela entrega era aceita por Deus. E isso aqui é o que os teólogos chamam de substituição. Alguém inocente ocupando o lugar de quem é culpado. E é aqui que tudo aponta para Cristo, que tudo converge para Jesus. Lembra quando Jesus foi batizado por João Batista? Quando João Batista viu Jesus se aproximando do Rio Jordão, João Batista disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, cada animal sem defeito sacrificado no tabernáculo era um apontamento, era como se fosse uma promessa. E Jesus foi o cumprimento real dessa promessa. O apóstolo Pedro confirma isso
com palavras que não deixam dúvida para nós. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19, ele escreveu assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, aqueles animais que eram oferecidos lá no Antigo Testamento, animais perfeitos, os melhores do rebanho, eles simbolizavam, eles representavam Jesus Cristo, que foi oferecido pelos nossos pecados. E Pedro conhecia os rituais de Levítico. Ele sabia o que significava um cordeiro tamim, como eu disse aqui. E quando ele descreve Jesus com essas palavras, era como se ele estivesse dizendo: tudo aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento era real, mas isso aqui que nós vimos, Jesus sendo crucificado, é o original. Isso é o que Deus estava tentando nos dizer lá no Antigo Testamento. Lembra que Jesus não cometeu pecado nenhum. Não havia nada nele que pudesse ser corrigido, perdoado ou consertado. Jesus não teve que se arrepender de nada, porque ele não teve pecado. E mesmo sem ter cometido nenhum pecado, ele foi até o altar. Não como sacerdote, mas como a própria oferta pelo nosso pecado. Jesus colocou sobre os seus ombros o peso das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas injustiças, e ele morreu carregando tudo isso. E o mais impressionante, irmãos, é que Jesus foi voluntariamente. Nenhum animal no tabernáculo escolhia ser sacrificado, mas Jesus escolheu. Ele disse, lá em João, no capítulo 10, verso 18, o seguinte: ninguém me tira a vida, eu a ofereço por minha própria vontade. Jesus não foi assassinado, Jesus se entregou à morte. Se ele quisesse, ele não morreria. Ele tinha poder para vencer aqueles soldados, para se libertar daquela cruz, mas por amor a mim e a você, ele escolheu a cruz. Receba isso no seu coração, receba isso pela fé. Jesus morreu por você, porque ele te ama. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje você esteja carregando o peso de alguma coisa que você fez, de algum erro que você cometeu lá no passado, ou de alguma coisa que fizeram com você. E talvez essa culpa pareça grande demais para você carregar. Talvez esse sentimento tenha consumido você por dentro. Mas o livro de Levítico nos lembra que, desde os primórdios da história, Deus já estava preparando uma resposta para esse peso. Um substituto perfeito, um cordeiro sem mancha. E esse cordeiro tem nome: Jesus Cristo. Você foi alcançado pela graça de Deus. Nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados pelo favor de Deus, pela sua misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. O sangue derramado nos lados do altar anunciava o sangue derramado na cruz. E esse sangue tem poder para nos purificar. Presta atenção nisso. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa quantas falhas você cometeu na sua vida, nem o tempo que já se passou. A oferta de Jesus é suficiente para cobrir os seus pecados. Você pode se aproximar de Deus hoje, não porque você é perfeito, mas porque alguém perfeito morreu no seu lugar e pagou pelos seus pecados. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Diante dessa palavra, nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração. Amém? Escreva aqui o seu pedido de oração. Se você tem intercedido por alguém, eu sei que tem pessoas aqui que colocam todos os dias o nome de um filho,
de uma filha, o nome do marido, da esposa, o nome de alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, uma situação específica pela qual você está passando agora na sua vida. Escreva aqui nos comentários, porque nós vamos orar juntos. Nós vamos orar uns pelos outros. Eu peço que você escreva o seu pedido aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém? Escreva isso com convicção. Jesus é o Cordeiro de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor perdão, porque muitas vezes nós desprezamos os livros do Antigo Testamento. Nós passamos por cima do Levítico, do Deuteronômio, do Êxodo, mas a cada dia nós estamos entendendo a importância desses livros, o peso que eles têm na nossa vida espiritual e como eles apontavam para o sacrifício de Jesus. E nós queremos te dar graças, Senhor, te agradecer por esse entendimento, por essa revelação. Nós estamos nos aproximando de Ti com o nosso coração grato, porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus fiel, um Deus cujo amor não tem fim, um Deus que ofereceu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Nós tomamos posse da Tua palavra, que diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor tire esse peso da culpa que tem consumido essa irmã e esse irmão. Que eles possam receber hoje no seu coração essa revelação tremenda de que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. De que esse peso que nós carregamos, essa culpa, já foi levada na cruz do Calvário. Já não há condenação para nós. Aleluia! Eu quero nesse momento, Pai, apresentar ao Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple com olhos de compaixão a vida desse irmão e dessa irmã. Primeiro, eu quero pedir ao Senhor que sare todos aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Nós sabemos que existem enfermidades físicas e enfermidades espirituais. Mas eu creio que o Senhor tem poder sobre todas elas. Portanto, Deus, se for da Tua vontade, cura essa enfermidade, sara essa pessoa. Ó Deus, que esse tratamento, esse remédio tenham efeito e que não fique nenhuma sequela, que essa dor seja removida. Eu quero apresentar ao Senhor todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias. Que o Senhor visite essa família, Senhor, ou essas famílias, em cada uma das suas necessidades. Tu és o Deus da provisão. Abre as portas para aqueles que estão desempregados. Dê sustento a essa casa. Não deixe que nada falte nessa mesa. Não deixe, Senhor, que essa luz ou essa água sejam cortadas. Não deixe que falte o alimento nessa geladeira. Que o Teu poder se manifeste nessa casa e que nada falte para essas pessoas. Eu quero apresentar ao Senhor todos os casamentos representados aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que tem pessoas que estão atravessando crises em seus relacionamentos. Maridos e mulheres que, por algum motivo, se desentenderam. Mas eu peço ao Senhor que essa família não seja destruída. Nós lemos na Tua palavra que o Senhor odeia o divórcio e que o Senhor permitiu que Moisés nos desse carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas, ó Deus, eu peço ao Senhor que essa família seja restaurada, que prevaleça o perdão, que prevaleça o amor, que o diálogo seja retomado e que eles decidam dar uma chance um ao outro. Em nome de Jesus, que essas crianças não sofram as consequências dessa separação, mas que elas cresçam em um lar marcado
pela comunhão, pela harmonia, pelo diálogo, pela sensatez. Que essa mulher seja sábia, Pai, porque a tua palavra diz que a mulher sábia edifica o lar. Que esse homem seja temente a Deus, que ele seja obediente, que ele ande em santidade, que ele vença as tentações que estão na sua mente. Eu quero também apresentar ao Senhor todas as pessoas que estão travando batalhas interiores, batalhas na sua mente. Visita essa pessoa que está lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico e sara essa mente, Senhor. Leva cativo todo pensamento à autoridade de Cristo. Preenche essa mente com a tua paz, com o teu amor. Preenche esse coração com a tua alegria. Restaura, Senhor, a comunhão. Assim como Davi orou lá no Salmo 51, restaura em nós a alegria da tua salvação. Nos conceda um espírito reto, pronto para obedecer, um espírito estável, inabalável. Muda a nossa história, não retire de nós o teu espírito, Pai. Obrigado porque tu és o nosso sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque passou por tudo que nós passamos, porém sem pecar. Nós nos aproximamos de ti com confiança. Nós nos achegamos ao trono da graça para receber misericórdia e para encontrar o teu amor e o teu perdão. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenha essa consciência. Eu e você somos pecadores. Nós nos afastamos da graça de Deus. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afastou de Deus, mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. Ele pagou pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu, a palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou. E esse véu é o que nos separava do Senhor. E agora, sem esse véu, nós temos livre acesso ao Pai, pelo sacrifício de Jesus. Nós somos recebidos na família de Deus. Nós somos considerados agora filhos adotivos de Deus, herdeiros em Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, nós tomamos posse como herança. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, considere se tornar membro do canal. É só você clicar aqui embaixo, seja membro. Você pode se tornar membro do canal. Ou você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. A palavra de Deus precisa ser compartilhada, porque ela pode mudar a vida das pessoas. Talvez tem pessoas que você conheça que estão sofrendo com a culpa, que estão sendo consumidas pela culpa. Quando elas ouvirem isso, que Jesus já levou sobre si os nossos pecados, elas serão aliviadas. Elas conhecerão a bondade e o amor de Deus manifestados em Cristo Jesus. Então, clica aqui no botão compartilhar. Você vai selecionar a opção WhatsApp e vai mandar para os seus grupos, para os seus contatos e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença.
reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta. Nos ensina a ouvir a tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao teu espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão. 1 João capítulo 2, do verso 1 ao 6, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Uma das maiores ilusões que a gente alimenta no nosso coração é a de que conhecer a Deus é simplesmente ter informações sobre ele. Nós sabemos datas, personagens, histórias bíblicas, nós conseguimos citar versículos de cor, discutir teologia com eloquência e muitas vezes, mesmo com tudo isso, nossas vidas permanecem intocadas pela realidade do poder transformador de Deus. Conhecimento bíblico sem transformação é só especulação religiosa. É como tentar descrever uma montanha para alguém que nunca a viu, imaginando que a sua descrição vai substituir a experiência de estar diante dela. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar milhares de vidas com a palavra do Senhor. Irmãos, João escreveu estas palavras aos seus filhinhos na fé,
com um propósito que não é apenas intelectual, mas que é profundamente existencial. Ele não está preocupado apenas em nos oferecer doutrinas corretas, mas em nos guiar para uma vida que corresponda àquilo que dizemos crer. E isso começa com uma confissão incômoda. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Tem uma honestidade perturbadora nessa frase. João não promete uma vida sem lutas, sem quedas, sem o confronto constante com nossas fraquezas. Ele conhece a realidade da condição humana, conhece o coração, porque o Espírito Santo revelou para ele que, mesmo os filhos de Deus, continuam sendo tentados e continuam com a capacidade de pecar. Mas ele escreveu isso não como justificativa, como uma permissão para o pecado, mas sim como um aviso para nós. É um grito de alguém que nos ama, tentando nos proteger dos efeitos devastadores que o pecado provoca em nossas almas. O que João está nos dizendo é que o pecado não é uma opção para o cristão, é uma consequência possível da nossa liberdade e da nossa fraqueza. A diferença é que nós temos algo que o mundo não tem. Temos um intercessor, alguém que está permanentemente junto ao Pai em nosso favor. Não é um advogado qualquer, mas é Jesus Cristo, o justo. Aquele que nunca conheceu o pecado, que é a integridade absoluta, a justiça encarnada. Ele está intercedendo por você nesse exato momento. Essa é uma das promessas mais consoladoras e também uma das mais desafiadoras da Bíblia. É consoladora porque nos oferece a esperança quando caímos. E certamente nós vamos cair muitas vezes. E ela é desafiadora porque revela o caráter daquele que intercede por nós. Jesus não é um juiz que nos condena, nem um Deus distante que se recusa a nos perdoar. É aquele que, na sua justiça perfeita, nos representa diante de um Deus que é igualmente perfeito em sua santidade. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa frase: Jesus é o meu advogado. O apóstolo João nos lembra de algo fundamental. Jesus não é apenas o intercessor pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. A palavra grega para propiciação é hilastério, que significa literalmente o lugar de misericórdia, ou aquele que apazigua a ira. No contexto do templo, era a cobertura da Arca da Aliança, onde Deus se encontrava com o povo. Mas aqui, João está dizendo que Jesus é o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Ele é a ponte entre um Deus infinitamente santo e uma humanidade pecadora e finita. Mas aqui vem um ponto muito importante: o que separa a fé verdadeira da ilusão religiosa. João passa a abordar o conhecimento de Deus de uma forma que desconforta qualquer um que pretende viver uma vida dupla. Ele diz assim, olha, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecimento verdadeiro de Deus não é contemplação fria e desinteressada. Não é um exercício intelectual. Conhecimento de Deus é obediência. Essa é uma verdade que nos desafia de uma forma profunda. Porque é muito fácil a gente se chamar de cristãos, de crentes, de filhos de Deus, enquanto continuamos praticando aquilo que sabemos estar em desacordo com os mandamentos dele. É fácil separar a fé da conduta, a crença da prática. João nega completamente essa possibilidade. Para ele, um cristão que não obedece é uma exata contradição. E ele é ainda mais incisivo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Não é alguém que está errado, que está confuso ou que precisa de mais instrução. É um mentiroso,
Porque se você verdadeiramente conhece Jesus Cristo, isso vai transformar as suas escolhas, seus valores, suas prioridades. A desobediência deliberada é uma negação prática da afirmação verbal da sua fé. Há uma integridade radical entre aquilo que nós pregamos e aquilo que praticamos. Não há perfeição, porque João já reconheceu que o cristão pode pecar, mas a honestidade, a sinceridade, a disposição de confessar quando falhamos e de nos levantarmos novamente, confiando na intercessão de Cristo. Mas então João oferece algo maravilhoso. Se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. A obediência não é só uma conformidade externa, não é só submissão mecânica. A obediência verdadeira é o contexto onde o amor de Deus atinge sua plenitude em nossas vidas. Quando nos submetemos aos mandamentos de Deus, não por medo ou por obrigação, mas por amor. Aí nós experimentamos a profundidade do amor dele de uma forma que a desobediência nunca permitiria. É como se João estivesse dizendo: o amor de Deus não é apenas para ser recebido passivamente. Ele é para ser vivido, praticado, encarnado nas nossas decisões diárias. E é nessa encarnação que o amor de Deus atinge a sua perfeição em nós. E como sabemos se realmente estamos em Deus? Tem um teste prático. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus é o padrão. Ele é a medida. Não uma medida inalcançável que nos leva ao desespero, mas um padrão que nos chama para ir mais alto, para sermos melhores, para aquilo que nossa nova natureza em Cristo aspira a ser. Andar como Jesus andou significa viver com compaixão pelos marginalizados, com integridade diante das tentações. Significa perdoar quem nos ofendeu, sacrificar as nossas vontades em favor dos outros, andar em fidelidade aos mandamentos de Deus, mesmo quando isso nos custa renúncia. Significa permitir que o Espírito Santo molde as nossas reações, nossas palavras, nossas atitudes, de forma que elas reflitam aquele que é nosso Senhor e Salvador. E tem uma beleza nessa progressão que João nos apresenta. Começa com a graça. Nós temos um intercessor quando caímos. Passa pelo conhecimento. Precisamos realmente conhecer a Deus através da obediência. Continua com o amor. A obediência aperfeiçoa o amor de Deus em nós. E termina com a imitação. Devemos andar como Jesus andou. Não há escape dessa lógica. Não existe uma forma de professar a fé em Cristo e viver de acordo com as práticas do mundo. Não tem jeito de dizer que o conhecemos se continuamos praticando a desobediência. Assim como não podemos ser cristãos e viver em desespero por causa disso, porque a graça de Deus vai nos encontrar sempre que caímos e a intercessão de Cristo nos sustenta. O desafio que João coloca diante de nós é inegociável. Ou vivemos aquilo que professamos, ou admitimos que ainda não compreendemos verdadeiramente quem é Jesus e o que realmente significa seguir a Ele. Não tem um meio termo confortável aqui. Não há cristianismo de conveniência que sobreviva ao confronto com esse texto. Mas eis o consolo, o fio de esperança que permeia tudo isso. Você não está sozinho nessa jornada. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Temos a garantia de que, por mais que a gente caia, existe a graça esperando por nós. A obediência não é uma escravidão, mas uma libertação. Quando nós obedecermos aos mandamentos de Deus, nós vamos experimentar uma liberdade que o mundo nunca vai compreender. A liberdade de sermos verdadeiramente nós mesmos, refletindo a imagem
daquele que nos criou e que nos redimiu. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, diante dessa palavra, você é desafiado a examinar a sua vida. Não para condenação, mas para transformação. Pergunte a você mesmo: eu realmente conheço a Jesus? Minhas ações, minhas escolhas, meu caráter estão em harmonia com aquilo que eu professo com meus lábios? Eu estou andando como Jesus andou? Ou eu estou buscando uma forma confortável de cristianismo que não me custa nada? E quando a resposta revelar que eu falhei, como certamente vai acontecer, porque todos nós falhamos, lembra disso, nós temos um intercessor. Existe perdão para mim e para você. A graça de Deus é renovada a cada manhã. Mas que isso não seja uma desculpa para você continuar caindo. Que seja um incentivo para nos levantarmos, confessarmos e seguirmos em obediência cada vez mais profunda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero orar por você. Não importa o quão fundo o pecado tenha te levado. Hoje Deus está estendendo as mãos para você e te dando uma nova chance. Se existe pecado na sua vida, se arrependa e confesse a Deus. Se você quer que eu ore pela sua vida, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, interceda por essa pessoa agora e declare pela fé: Jesus é o meu advogado. Amém? Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, hoje nós ouvimos e compreendemos a exigência radical que o Teu Espírito Santo nos coloca através de João, que conhecer a Ti verdadeiramente significa obedecer aos Teus mandamentos. Que não seja uma verdade apenas intelectual, mas que seja uma verdade que transforma nossas vidas, nossas escolhas, nossas prioridades. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes buscamos uma religião confortável, uma fé que não nos custe nada, que não nos desafie a crescer, a mudar, a nos submetermos à Tua vontade. Nos perdoa por clamarmos o Teu nome, enquanto nos recusamos a obedecer aos Teus mandamentos. Perdoa-nos por professar a Tua senhoria e viver como se fôssemos donos de nossas próprias vidas. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso intercessor, que está junto a Ti em nosso favor. Que quando caímos, e sabemos que cairemos, o Senhor nos encontre não com condenação, mas com graça. Que a Tua misericórdia nos levante e nos fortaleça para seguir adiante. Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Cria em nós uma nova disposição de obedecer, não por medo nem por obrigação, mas porque verdadeiramente Te conhecemos e Te amamos. Que o Teu amor seja aperfeiçoado em nós, através de uma obediência radical e sincera. Capacita-nos a andar como Jesus andou. Que as nossas atitudes reflitam a Tua compaixão. Que as nossas palavras reflitam Tua verdade. Que as nossas ações reflitam o Teu sacrifício. Que aqueles que nos veem vejam em nós um reflexo do caráter de Cristo. Que a certeza de que somos conhecidos por Ti, que permanecemos em Ti, nos dê força para enfrentar as tentações de um mundo que oferece atalhos fáceis e caminhos que parecem corretos, mas que nos afastam do Senhor. Por fim, Deus, que hoje, nessa semana que está começando, nós possamos viver com integridade. Que as nossas casas sejam lugares onde Cristo é realmente o Senhor. Que as nossas comunidades vejam em nós uma diferença que só pode ser explicada pela graça e pela presença do Espírito Santo. Que as nossas vidas proclamem silenciosamente, mas de forma eloquente, que conhecemos a Jesus Cristo e que isso transformou tudo em nós. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Que a Tua vontade se cumpra
na vida dessa pessoa. Ó Deus, e que cada pedido escrito aqui seja atendido segundo a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a nossa. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo é o seu advogado. Ele intercede por você diante do Pai. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você sente no coração o desejo de apoiar o nosso ministério, de contribuir com essa obra, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já teve a impressão de que a sua vida está parada? Como se, por mais que você tentasse, as coisas não estejam fluindo como antes? Tem gente que vive assim, com o coração cansado, preso em lembranças, em erros e também preso em pecados que já deviam ter sido deixados lá atrás. Tem pessoas que tentam seguir, mas estão presas em coisas que Deus já mandou soltar. Presas no passado, presas em sentimentos que não foram curados e até em escolhas que ainda pesam na consciência. Mas hoje eu quero te lembrar de algo. Deus ainda tem planos para você. Amém? Ele não desistiu da sua história. Mesmo com as suas falhas, Ele continua te chamando para perto. Ele ainda quer restaurar o que se perdeu. Ele quer curar aquilo que se feriu e transformar o que parece sem solução em algo bom, perfeito e agradável. O que parece ser o fim para os homens, para Deus, é só um novo começo. E se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Ele quer falar com você. Por isso, fica comigo até o fim dessa mensagem, porque eu creio, irmãos, que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Você vai entender que o recomeço não é um retrocesso, é um convite de Deus para viver o que ainda não foi vivido. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse aqui é o canal Minuto com Deus. Se você busca diariamente uma palavra que renove a sua fé e fortaleça o seu coração, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Assim essa mensagem pode alcançar mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus hoje. Sabe por que é tão difícil recomeçar? Porque muitas vezes a gente quer o novo de Deus, mas ainda insiste em carregar o velho dentro da alma. A culpa, o orgulho, a vergonha, tudo isso vai prendendo o coração. E quando o coração fica preso, a vida também fica parada. Tem pessoas que dizem assim: eu quero mudar, mas continuam alimentando os mesmos pecados em oculto. Querem viver um novo tempo, mas não estão dispostas a abrir mão do que Deus já pediu para deixar. Não existe recomeço sem arrependimento. Não existe restauração sem correção. E não existe uma nova vida sem que o coração seja transformado. O arrependimento acontece quando o filho decide voltar para casa e o pai corre ao encontro dele com os braços abertos. Deus não quer te envergonhar, Ele quer te restaurar. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo em direção a Ele. Corra para Deus antes de pecar. Mas se você pecar, corra para Deus do mesmo jeito. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23 o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã.
Se as misericórdias de Deus se renovam, é porque Ele sabe que a gente erra, mas também sabe quando o nosso arrependimento é sincero. Hoje, Deus está te chamando para um novo começo. Um recomeço onde a graça vence a culpa, onde o perdão vence a vergonha e onde o amor de Deus vence o medo de recomeçar. O apóstolo Pedro também precisou recomeçar. Ele andou com Jesus, ele viu milagres, ele prometeu fidelidade, mas quando chegou a hora da provação, o medo falou mais alto. E ele negou Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus não descartou Pedro. Lá na beira do mar, onde tudo começou, Jesus foi ao encontro dele. Não para acusar, mas para restaurar. Ele deu a Pedro uma nova missão. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso aqui nos ensina, irmãos? Quando o arrependimento é sincero, Deus transforma a queda em aprendizado e ele devolve o propósito. E Paulo? Quem era Paulo? Um religioso que acreditava estar servindo a Deus, mas perseguia os cristãos. Ele entrava nas cidades para prender as pessoas, separar famílias, espalhar medo. Mas no caminho de Damasco, Jesus encontrou com Paulo. Paulo caiu por terra, ficou cego e naquele chão ele entendeu que Deus não queria destruí-lo, mas que o Senhor queria transformá-lo. Ali, Deus fechou os olhos dele para o passado e abriu seus olhos espirituais para o futuro. E a partir daquele momento, o perseguidor virou pregador. O que antes usava a boca para ferir, passou a usar para curar. A mensagem de Paulo mudou o mundo. Ele passou a anunciar que a graça é maior do que o pecado, que o perdão é mais forte que a culpa, que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Deus trocou a vergonha de Paulo por propósito. O passado dele foi trocado por testemunho e o erro dele virou uma nova missão. E se Deus fez isso com Pedro e Paulo, homens que erraram, caíram e se levantaram, Ele também pode fazer com você. Não importa o tamanho do seu erro, nem há quanto tempo você carrega esse peso. Se existe arrependimento sincero, há recomeço. Deus não te define pelos seus pecados, Ele te chama pelo seu nome. Ele te perdoa, Ele te levanta e te dá uma nova missão. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o seguinte, palavras de Paulo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que Deus não quer só limpar o seu passado, mas Ele quer revestir você de um novo propósito. Existe uma vida depois do erro. Existe uma missão depois da queda. E existe uma esperança depois do arrependimento. Você quer ajudar o próximo? Deixa o seu like aqui no vídeo, porque assim, quando você dá o like, o próprio YouTube indica esse vídeo para mais pessoas que também podem ser abençoadas, igual você está sendo abençoado aqui agora. Presta atenção, o recomeço não é um evento, é um processo. E para viver esse novo tempo que Deus tem para você, existem alguns passos que podem te ajudar a caminhar na direção certa. Primeiro passo, solte o que está te prendendo. Tem coisa que já acabou e você insiste em segurar. Tem gente que Deus já tirou da sua vida e você ainda tenta trazer essa pessoa de volta. Enquanto você continua olhando para trás, o novo de Deus não consegue se manifestar. Então, solta e deixa ir o que não te leva mais para perto de Deus. Segundo passo, perdoe e se perdoe. Perdoar
não é dizer que o que fizeram com você foi certo. Perdoar é escolher não carregar o peso da dor. E da mesma forma, se perdoar não é ignorar o erro, é aceitar o perdão que Deus já te ofereceu. Tem gente que diz assim: eu sei que Deus perdoa, mas continua vivendo como se não acreditasse nisso. Se Deus te perdoou, quem é você para continuar se punindo? A culpa não leva a lugar nenhum. E na realidade, ela te faz achar que você é assim mesmo e que não tem solução para a sua vida. Não viva na culpa e busque viver no arrependimento, porque o arrependimento te convida a mudar e te mostra que existe sim esperança e mudança de vida para você em Deus. Terceiro passo, tenha o seu momento diário com Deus. Irmãos, como isso aqui é importante. O recomeço só se sustenta se você tiver um relacionamento com o Senhor. Não dá para viver o novo de Deus com o coração distante dele. Reserve um tempo do seu dia para orar, para ler a palavra, para se conectar com a presença dele. Ouça Minuto com Deus todos os dias, ouça o Minuto Reflexão, que é o outro canal que eu posto mensagens. Se alimente de fé todos os dias. É nesses momentos que Deus fala, Deus orienta, Deus renova as suas forças. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar esses momentos de paz a sós com Deus. Mas tem algo também que pode te ajudar a fazer isso, que é o nosso e-book. O e-book Minuto com Deus, Recomece a Viver. São 365 mensagens de fé, esperança e renovação, para você recomeçar a viver todos os dias. Você pode adquirir por apenas R$ 7,90. Você clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e você recebe na hora pelo seu celular. Você pode baixar aí no celular, no seu tablet, no seu computador. Amém? O link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quarto passo, para você que quer recomeçar. Caminhe pela fé. Recomeçar não é ter todas as respostas, é confiar em quem as tem. Mesmo sem ver o caminho inteiro, dê o primeiro passo. O Deus que começou a boa obra vai sustentar cada detalhe da sua jornada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você não veja como as coisas vão se resolver, mas Deus já está cuidando de tudo. Ele já está vendo tudo. Caminhar pela fé é continuar, mesmo sem entender. É acreditar que aquilo que parece incerto para você está totalmente controlado por Ele. Agora eu quero orar pela sua vida, amém? Quero orar por você, pela sua família. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero que você escreva também o nome de alguém por quem você está intercedendo. Alguém que precisa ser alvo dessa oração. Quando você escreve o nome de alguém aqui, eu vou orar por essa pessoa, você vai orar e milhares de outras pessoas que virem esse comentário vão orar também. E se existe alguma causa, alguma situação, alguma circunstância pela qual você tem sofrido, tem se lamentado, coloque ela aqui nos comentários e vamos orar juntos a Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Deus, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua voz. Obrigado porque mesmo quando nós erramos, o Senhor continua nos amando. E mesmo quando a gente se afasta, o Senhor continua nos chamando para perto. Hoje nós entendemos, Pai, que o Teu amor é maior do que os nossos erros, que a Tua graça é maior do que a nossa vergonha
e que o Senhor não desistiu da nossa história. Nós queremos recomeçar contigo, Senhor. Queremos deixar para trás tudo aquilo que nos afastou da tua vontade e viver um tempo novo, um tempo de perdão, de cura e de propósito. Nos ajuda, Deus, a ter coragem para dar o primeiro passo, a pedir perdão quando for necessário, a perdoar quem nos feriu e a não carregar mais pesos que o Senhor já mandou a gente deixar. Renova hoje a fé dessa pessoa que está cansada. Renova a esperança daquele que está pensando, ó Deus, em desistir. Devolve a alegria de quem perdeu o ânimo. Toca, meu Deus, em quem está com o coração ferido, nessa pessoa que está lutando contra o pecado, contra a culpa, contra o medo. Restaura os casamentos que estão em crise, os lares que estão divididos. Cura as enfermidades, abre as portas que precisam ser abertas e traz de volta a paz que por alguma circunstância foi embora. Pai, eu oro também por aqueles que estão desempregados, Senhor. Por essa pessoa que está vivendo um momento de escassez, que está lutando para sair das dívidas. Ó Deus, essa pessoa que está lutando sozinha para sustentar essa casa. Mostra a ela que o Senhor é o Deus da provisão. Mostra que o recomeço também pode acontecer nas finanças, nas emoções, na vida espiritual. Nós te pedimos, Pai, renova o teu espírito em nós. Que essa pessoa que está orando comigo agora sinta a tua presença. Que ela seja fortalecida, restaurada e renovada. Nós oramos crendo que podemos recomeçar a partir de hoje, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando recomeçar. Mande para um amigo, para um familiar, mande para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Minuto com Deus, se inscreva, ative as notificações e venha caminhar com a gente todos os dias, recebendo mensagens de fé e de esperança. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te faça viver um tempo novo na presença dEle. Que você recomece, mas agora do jeito certo, com Deus no centro da sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Tu conheces as suas lutas, suas dores, as suas tempestades. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade, toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos. Assim como o Senhor fez com Pedro, e levanta essa vida novamente. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, que Deus te abençoe, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse instante. Talvez você tenha chegado aqui hoje
cansado, sentindo que as ondas da vida estão grandes demais, que a tempestade não passa. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém vê. Talvez você esteja segurando lágrimas que ninguém percebe. Eu quero dizer algo para você. Deus não te trouxe até aqui para te deixar afundar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. O vento pode soprar forte, o medo pode tentar te paralisar, mas Jesus está mais perto do que você imagina. Ele está te chamando para confiar, para dar um passo de fé, para caminhar sobre as águas. Assim como ele chamou Pedro naquela madrugada no meio do mar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Se você crê, diga amém, eu creio. Deus te chama hoje a andar sobre as águas. Antes da gente continuar, eu quero dar alguns avisos que são muito importantes para nós. Eu sei que algumas pessoas acham ruim da gente interromper esse momento aqui por causa desses avisos, mas são essas recomendações que fazem com que a gente continue existindo aqui no YouTube. Alguns até já sabem o que eu vou dizer. Dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu andarei sobre as águas. Amém? Você crê nisso? Eu andarei sobre as águas. Hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 27. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, Pedro estava nesse barco com os outros discípulos. Quando ele viu algo impossível, Jesus estava caminhando sobre as águas. Era madrugada, de acordo com o texto, o vento soprava forte e o coração deles estava cheio de medo. Mas essa palavra sai dos lábios de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então toma uma atitude ousada. Pedro não pede que Jesus acalme a tempestade. Ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus, para andar sobre as águas.
E Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro podia ficar no barco, onde era seguro, ou podia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. No primeiro momento, ele caminhou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, uma coisa impossível para qualquer ser humano. Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Só que em um determinado momento, Pedro desviou o seu olhar. Ele percebeu a força do vento, sentiu o peso da tempestade e o medo tomou conta do seu coração. Nesse instante, ele começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente? Começamos confiando, damos um passo de fé, mas no meio do caminho nos distraímos. O medo do futuro, as preocupações, a ansiedade, tudo isso faz com que tiremos os olhos de Jesus, os olhos de Deus, e foquemos nas tempestades. E quando isso acontece, nós começamos a afundar, assim como Pedro. Mas a verdade é que Pedro não afundou porque Jesus o havia abandonado. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Cristo. No momento em que Pedro clama por socorro, Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha só, mesmo quando a nossa fé vacila, Deus continua segurando a nossa mão. Ele não nos deixa cair. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Ele está ao nosso lado, pronto para nos levantar, sempre que nós precisarmos. Hoje, Jesus está te chamando para confiar. Você está disposto a dar esse passo de fé? Agora, eu quero que você pare e pense em algo. Quantas vezes você já sentiu medo ao olhar para as tempestades da sua vida? Pedro viu Jesus e teve coragem de sair do barco. E no primeiro momento ele caminhou sobre as águas, mas o que acontece em seguida? Ele começa a prestar atenção no vento, nas ondas, nos perigos. E por isso ele começa a afundar. Então não foi a tempestade que fez Pedro afundar, foi o medo. E quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo, mas aí no meio do caminho nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, e de repente surgem dúvidas. E se eu não for bom o suficiente? Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas um problema inesperado aconteceu e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado? O problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos enfrentar qualquer coisa. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. E é nesse momento que Jesus estende a mão para nos erguer.
Quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem, ou essa mensagem chegou até você, no momento em que você percebe que está afundando, literalmente afundando, em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. O que ele pede é algo muito simples: confie. Não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Ninguém consegue literalmente andar sobre as águas. As leis da física diziam que ele afundaria. A lógica dizia que aquilo não podia acontecer. Mas Jesus chamou Pedro para um momento de fé, um momento de vencer as suas limitações e andar sobre as águas. E Pedro obedeceu, mesmo sem entender como, mesmo sem saber o que aconteceria, ele deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas antes de pedirmos para confiar nele. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível não é impossível para ele. Nós servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer, antes de agir. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo antes da gente se mover. Mas a fé não funciona desse jeito. Fé é confiar em Deus mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que parece loucura, que parece impossível. Para perdoar alguém, mesmo quando o coração ainda dói. Para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada muda. Para dar um passo de fé na sua vida, mesmo quando tudo parece difícil. Obedecer a Deus não é sobre entender tudo. É sobre confiar que Ele já entendeu e já providenciou tudo. Pedro não andou sobre as águas porque tinha poder para isso. Ele andou porque Jesus permitiu que ele fizesse o impossível. E é isso que Deus faz com aqueles que confiam nele. Ele abre caminhos onde não existem. Ele transforma situações que pareciam sem saída. Ele nos capacita a enfrentar os desafios que nós jamais conseguiríamos vencer sozinhos. O que era impossível para Pedro se tornou realidade, quando ele confiou e obedeceu. Amém? Receba isso no seu coração. Confiança e obediência são a chave para o milagre. Confie em Deus e obedeça, porque você vai experimentar o sobrenatural. Nem tudo vai ser como a gente quer, irmãos. E isso muitas vezes vai ser doloroso. Quem dera se, por exemplo, as pessoas que nós amamos pudessem ficar do nosso lado por toda a vida. Mas, em algum momento, você vai ter que se despedir de algumas pessoas. Seja por alguma circunstância da vida, seja por causa da morte. Quem dera se a gente nunca precisasse se despedir de ninguém, não é mesmo? Se nós não tivéssemos que enfrentar o luto, a saudade, a dor da separação. Imagine um mundo onde não precisássemos fazer uma oração desesperada pela saúde de alguém que amamos. Um mundo onde nós nunca víssemos uma pessoa querida sofrendo. Mas a gente sabe que essa não é a realidade.
Para rir ou para chorar, basta estarmos vivos. A graça de Deus foi derramada sobre nós, mas isso não impede que nós passemos por experiências que vão doer. A presença de Deus não nos isenta das perdas, das dificuldades, dos dias difíceis. Mas existe algo que a fé nos proporciona. Algo que transforma a maneira como enfrentamos cada uma dessas situações. A certeza de que nós não estamos sozinhos. A presença de Deus na nossa vida não nos livra das tempestades, mas nos dá força para atravessá-las. Ela não nos impede de sentirmos medo, mas nos lembra que existe um Deus maior do que qualquer ameaça, maior do que qualquer perigo. Ela não impede que as lágrimas escorram na nossa face, mas ela nos dá um consolo que só o Senhor pode nos dar. A verdadeira fé não é aquela que acredita somente quando tudo vai bem. A verdadeira fé é aquela que se mantém firme mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar ao seu lado em cada uma das suas batalhas. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se há algo que está pesando no seu coração, se tem uma batalha que você está enfrentando, coloque diante de Deus agora. Nada é pequeno demais para Deus. Nada é grande demais também para Ele. Por menor ou maior que seja a sua dificuldade, apresente ela ao Senhor. Eu estou falando aqui de pessoas que talvez estejam enfrentando um câncer na sua vida ou na sua família, ou pessoas que estão com uma dor de cabeça. Apresente a sua dor a Deus. Amém? Deus pode nos fazer andar sobre as águas. Sobre as águas do medo, da dor, da tristeza, da perda, das dificuldades, das traições, das separações. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra e toda glória. Obrigado por essa palavra, Senhor, por esse momento aqui em que podemos refletir sobre a Tua grandeza e sobre o Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, antes de qualquer coisa queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Perdoe-nos pelas vezes em que tentamos resolver tudo sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Nos lava, nos purifica, nos renova, transforma a nossa vida. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão cansadas, sobrecarregadas, com medo do futuro. Algumas estão atravessando tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Do mesmo jeito que o Senhor estendeu as mãos para Pedro quando ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui clamando por Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor
todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da tua presença, começaram a olhar para as tempestades, para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos teus caminhos. Toca o coração dela, Pai, que ela sinta a tua presença de forma real. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, não escrevem aqui os comentários, mas eles passam pela mente delas. Que o Senhor contemple essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada, cada oração feita com sinceridade. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela, restaura a vida financeira, Pai, dessa pessoa que está lutando contra a escassez na sua vida. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. Obrigado porque a Tua graça nos sustenta, a Tua presença nos fortalece e a Tua fidelidade nos dá esperança. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você envie essa mensagem para alguém. Tem pessoas que estão afundando, pessoas próximas a você que estão afundando e que precisam ouvir essa palavra hoje. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo lá do seu trabalho. Mande essa mensagem. Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.